Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre estatística. Nós vamos passar por umas 5 a 6 aulas falando sobre algumas ferramentas e alguns conceitos da estatística que é muito importante e muito presente na nossa vida, tudo bem? E aqui eu coloquei algumas imagens que a gente vê que nos representa a estatística. A estatística está presente quando você fala da economia de um país, quando você fala das bolsas de valores do mundo todo, quando você fala da população, se a população está crescendo, se a população está decrescendo, se tem tendência que a população cresça mais, se tem tendência que a população diminua, se vai ter mais pessoas, vai ter um maior índice de natalidade, de mortalidade. Enfim, nós vamos ter várias coisas, vários momentos que nós vamos estudar a estatística, tudo bem? Na aula passada, então, nós falamos sobre gráfico. Lembrando com vocês que a gente falou sobre gráfico de barra, gráfico de coluna, falamos também sobre o gráfico de pizza e o gráfico de linha, certo? Na aula de hoje, a gente vai fazer uma abordagem, algo bem parecido com o gráfico, que são os diagramas. A ideia hoje é que a gente veja o diagrama de uma forma geral, introduza o diagrama de Venn, veja e analise como a gente vai interpretar situações e problemas que utilizem o diagrama de Venn. Lembrar que vem um estudioso matemático muito famoso, que eu vou mostrar um pouco para vocês na nossa próxima aula, tá? Então, hoje a gente vai aprender isso. E o que vem a ser, então, um diagrama? O diagrama é uma representação visual, estruturada e simplificada de um determinado conceito, ideia ou etc. Então, você vai ter que ter uma ideia, um conceito, e vai colocar essa ideia e um conceito em diagramas. Então, por exemplo, eu posso falar o seguinte, que eu tenho um diagrama, e eu já vou adiantar para vocês que eu vou usar um diagrama de Venn, que é um bem famoso, que a gente vai começar a aprender a estudar agora, tá? Eu escolhi algumas frutas para fazer uma pesquisa, pesquisa estatística com ela. E estas frutas que eu estou fazendo essa pesquisa, elas são, sei lá, elas podem ser vermelhas, ou elas podem ser verdes, certo? Vou colocar aqui quais são vermelhas e quais são verdes. Então, vamos colocar vermelho, vou colocar aqui maçã. Estou lembrando de uma maçã bem vermelhinha. Comi uma manga e a manga para mim estava verde. Ah, Júlia, a minha manga estava vermelha. Beleza, ela pode ser verde ou vermelha, mas eu estou colocando que ela não está no vermelho aqui. Maçã vermelha, verde, vermelha. Vou colocar... Ó, o tomate. Quem lembra que o tomate é fruta? Vou colocar o tomate aqui como fruta também. E agora na verde, eu vou colocar aqui uma laranja. Laranja. Verde. Deixa eu pensar o que mais que eu posso colocar como verde aqui. Ah, vou colocar o limão. Júlio, mas eu comi uma manga e ela tá verde, então eu vou colocar ela aqui também. Então eu vou colocar a manga. Você pode ter a manga vermelha ou verde. E aí eu vou ter que representar isso no diagrama. E eu vou representar isso no diagrama fazendo círculos, tá? Então olha aqui, ó. Eu representei um círculo. Esse primeiro círculo vai representar o vermelho. E o meu segundo diagrama, deixa eu ver se eu consigo uma cor parecida com o verde, ó, aqui. E o segundo diagrama, esse aqui, é o verde. Vou até apagar aquele escrito ali que agora. E vou escrever isso aqui, o verde, na cor verde também, para ficar legal. Espera aí. Aqui. Então, aqui é o verde. Olha só. Então, eu vou colocar primeiro quais destas frutas aqui tanto faz parte do grupo das vermelhas e faz parte do grupo das verdes. Vamos olhar. Maçã faz parte dos dois? Não coloquei, então não. Manga faz parte dos dois? Sim. Então, a manga eu vou colocar na interseção, que é isso aqui, ou seja, onde tem parte da verde e parte da vermelha, a manga, porque ela pode ser tanto uma quanto a outra. Então, vou escrever a manga aqui, ó. Escrevi manga, olha o que eu escrevi manga. Man, vermelha, e o gá, verde. E agora eu vou escrever, então, de todo vermelho, a maçã e o tomate, que eu coloquei que eles podem ser só vermelho no meu caso. Então, maçã e tomate. Então, eles são exclusivamente vermelho. E agora eu tenho o caso das verdes,
O que eu tenho verde? O que é só verde? Coloquei aqui limão e laranja, né? Júlio, tem limão e laranja que são amarelos. Tudo bem, mas nesse caso eu coloquei que eles poderiam ser apenas verdes. Então, observem comigo. Nesse diagrama, eu consegui mostrar, e é justamente isso, dar a ideia de que maçã e tomate é apenas vermelho, limão e laranja apenas verdes, e na interseção, na parte comum entre, vou colorir essa parte comum, na parte comum entre o verde e o vermelho, que é essa parte aqui que eu estou colorindo, eu coloquei a manga, que ela pode ser, de acordo com a minha interpretação, ela pode ser vermelha e verde, certo? Então é para isso que o diagrama serve, de uma forma, mostrar de uma maneira visual alguma ideia, algum conceito, certo? E aqui a gente começa o diagrama de Venn, que é esses círculos que eu acabei de falar. E aí vamos para a definição. O diagrama de Venn foi proposto por John Venn. Lá em 1834 até 1923 foram os anos que ele viveu. Matemático inglês. A ideia desse diagrama é representar graficamente conjuntos colocando-se nos seus interiores seus respectivos elementos. O conjunto das frutas vermelhas, o conjunto das frutas verdes. Coloquei as frutas vermelhas e as frutas verdes que são os elementos. Muito bem. Com essa representação gráfica, o entendimento sobre as operações com conjuntos como interseção, união, torna-se muito mais intuitivo. A gente vai aprender cada uma desses conceitos, dessas operações com conjunto, tá? O diagrama de Venn, então, é também conhecido por diagrama de Venn-Euler, devido a registros históricos afirmarem que o matemático suíço Leonhard Euler, que nasceu de 1707 a 1783, também utilizava tal ferramenta. Então, Euler nasceu antes do Venn e ele já parece que ele já manuseava, então o diagrama se chama-se diagrama de Venn ou diagrama de Venn-Euler. E aí vamos fazer essa representação, ó. Representação dos conjuntos. O conjunto A tem os elementos A, B, C, D, E, F e G. O conjunto B tem os elementos F, G, H, I, J, K. Vamos analisar aqui comigo quais elementos fazem parte dos dois conjuntos. Parece ser o F e o G só, né? Então, na interseção dos dois círculos, vamos ter o F e o G, certo? Então, aqui, ó, F e G. Quando você pegar o seu A, B, C, D e E, ele está só aqui, ó, A, B, C, D e E. Se você pegar o H, J, I e K, ele vai estar só que apenas do conjunto B. Então, percebam que eu representei os dois conjuntos, mostrando os elementos que são dos dois e os elementos que são de cada um na sua particularidade, tá ok? Agora eu vou fazer com o número. Então eu tenho o número 1, 3, 5, 7, 9 e o número 0, 2, 4, 6 e 8. Percebam que isso aqui são apenas números ímpares e aqui são apenas números pares. Tem alguma interseção, ou seja, tem alguma área comum aos dois? Não, não tem. Se eu não tenho essa área comum a eles, não existe aquela interseção. Então eu representei o conjunto aqui, que são esses elementos. Ó, desculpa. Pensei que estava com o meu marca-texto e não estava. Vamos pegar o marca-texto aqui. Vamos usar então aqui, ó. Esses elementos estão todos aqui, né? Nesse conjunto. Por fim, os elementos que são os ímpares. Os elementos pares estão aqui, ó, separadinhos, ó. Certo? Então esses são os elementos ímpares e esses são os elementos pares aqui. Então eu representei, certo? O diagrama de forma que não havia nenhuma interseção, não havia nenhum encontro, não havia nenhum elemento comum entre eles. E agora nós vamos fazer as nossas situações problemas. Deixa eu colocar minha canetinha aqui para a gente escrever. Olha isso. Numa pesquisa, verificou-se das pessoas consultadas, então pesquisaram. 100 informavam-se pelo site A. Então eu tinha um site que as pessoas pegavam informação. 100 preferia usar o site A. 150 pessoas pelo site B. 20 buscavam informar-se por meio dos dois sites, A e B. E 110 não se informavam por nenhum destes dois sites. Deste modo, é correto afirmar que o número de pessoas consultadas nessa pesquisa foi de... Deixa eu tentar fazer aqui. Então, vamos lá. Eu tenho o site A, eu tenho os... Vou fazer uma bolinha. E eu tenho o site B. Deixa eu ver. Entre o A e B, tem pessoas que pesquisam nos dois? Tem, não tem? Cadê? Ó,
20 buscavam informar-se por meio dos dois sites. Então, eu vou colocar aqui, ó, que tem uma interseção. E esse aqui, essa bolinha, esse círculo vai me representar o site B. Então, o que eu tenho de comum entre o A e o B? Entre o A e o B, nós temos quantas pessoas que gostam dos dois? Que se informam pelos dois? 20 pessoas. Coloquei aqui o numeral 20. Eu sempre começo pela interseção, tá? Isso é uma dica minha já para vocês. Sempre começo pela interseção. E depois eu venho. Quantas pessoas se informavam pelo site A? 100. Mas eu já não tenho 20 aqui? Então, quantas me faltam para chegar no total do A? Júlio, é 100. Se você já tem 20, falta 80. Então, aqui são 80 pessoas. Bacana. E do B? Do B, o total são 150. Eu já tenho 20. Nos resta 130. Júlio, então esse tanto aí, que deu 130, mais 20, 150, mais 80, 230, é o tanto de pessoas que fizeram parte da pesquisa? Não, porque tem gente que não queria nem o A, nem o B. E essas pessoas, cadê? 110 não se formava por nenhum. Então, eu vou colocar aqui, ó, de fora, 110, nenhum. Então, para que nós saibamos qual é a quantidade total de pessoas, eu tenho que somar 80 com 20, que deu 100, mais 130 deu 230, mais 110, 340 pessoas. Temos essa resposta? Temos letra C, certo? Então, o que a gente fez? Começamos pela interseção. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Sempre inicie pela interseção. Tudo bem? Vamos para a nossa última situação, problema de hoje. Sabe-se que o conjunto A tem 25 elementos. A interseção desse conjunto A com o conjunto B tem 15 elementos. E a união entre eles tem 34 elementos. Assim, determine o número de elementos do conjunto B. Então, presta atenção. Você tem o conjunto A, que tem 25 elementos. Então, esse aqui é meu conjunto A. Você tem o conjunto B, que tem, não fala, mas fala que a interseção entre o A e o B tem quanto? 15, né? O conjunto A tem 25 elementos. Se eu já tenho 15, quanto que falta do meu conjunto A? 10. Muito bem, então já cheguei nos 25 do A. E aí, o que eu tenho? Eu sei que se eu unir todos os elementos de A com todos os elementos de B, eu vou ter que ter 34. Se eu já tenho 25, ó, isso aqui eu vou chamar de X, tá? Então, se eu já tenho 25, eu tenho que falar assim, ó, 34 é igual a 10 mais 15 mais X. Então, isso significa que 34 é igual a 10 mais 15, 25, mais X. Vou passar esse 25 para antes da igualdade. Quando eu passo ele para antes da igualdade, ele tem que inverter o sinal. Fica assim, ó, 34 menos 25 igual a X. Quanto que é, então, o meu X? Quanto que é 34 menos 25? 9. Então, o meu X vale 9. Quer dizer que a quantidade de pessoas que escutam, ou quantidade de elementos que o meu conjunto B tem, é 9 elementos. Tudo bem? Pessoal, então essa foi nossa aula. Eu queria agradecer a participação de vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.